A gente está naquela parte que a avó estava conversando com a Patrícia, né, falando sobre as violetas, né, que estavam sempre presentes na sacada da janela dela, que era a mãe dela que plasmava, e elas estavam conversando sobre isso, né, como acontecia, o porquê que acontecia. E a Patrícia estava se mostrando maravilhada, né, com aquele acontecimento, né, e a gente vai seguir daí. Como eu vou abrir o texto e ler, se alguém quiser falar, interrompe, porque eu não vou ver mãozinha, não, tá? Vovó, por que a senhora diz meu lar terreno? Podemos ter muitas moradas. Você é amada. Cada coração que nos ama é como um lar a confortar-nos. Poderia dizer ex-lar, mas para todos ele será sempre seu. Não a casa terrena na sua moradia física, mas um lar cheio de amor, onde é lembrada com alegria. Você é filha, irmã, tia e amiga, e não a que foi. Aproximei-me das violetas, sua emanação fortaleceu. Vieram com um recado. Patrícia, quero-a feliz. Nós a amamos, amo-a. Não desanime, viva com alegria. Que estas violetas enfeitem onde você está, onde irá passar a maior parte do tempo. Aquelas florzinhas delicadas, coloridas, saudavam-me. Vovó me deixou sozinha. Mamãe gosta muito de flores e cuida delas com carinho. Não poderia ter recebido melhor presente. Por alguns minutos fiquei a recordar acontecimentos. História dos vasos, ela plantando e regando as flores, sua risada alegre, seu carinho especial. Senti-me fortalecida e sorri contente. O amor forte e sincero de minha mãe acompanhava-me, protegendo-me como sempre, dando-me coragem e alegria. Amor de mãe é como um farol a iluminar seus entes queridos e a perfumar suas existências. As violetas encantavam-me. Não só enfeitariam a janela do meu quarto, mas a janela do mundo novo que se defrontava à minha frente. Violetas na janela. Eu vou só fazer um comentário nessa parte. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a psicometria, né? Que cada objeto, ele ali fica impregnado, não arquivado energias de pessoas, de locais, o ambiente aonde ele esteve, fica ali impregnado. E o que acontece? Ali é um rastro onde, por aquele objeto, se chega em uma corrente de pensamento. O que acontece? Quando a mãe hidroplastizou aquelas violetas, ali ela contou, né, que eu olhei e aí me veio a lembrança dela regando, a lembrança de histórias dela, o carinho, a vibração, porque aquele não é só um presente, ele, ainda mais quando envolve com profundo amor, realmente aquele objeto, nesse presentear, ele se torna uma ponte, um canal, um gatilho onde entra em contato com toda aquela energia, aquela vibração de mãe. Então, é, quando se faz um presentear assim, com esse profundo amor, ele se torna isso, ele se torna um canal para toda conectado com aquela pessoa. Então ali era a própria consubstanciação de uma parte da mãe, né? Então ela olha e entra em sintonia com aquele coração materno. Opa, Djaí! Eu achei muito enriquecedor isso aqui. Podemos ter muitas moradas, você é amada. Cada coração que nos ama é como um lar a confortar-nos. Isso é muito profundo, porque isso diz respeito a todos nós.
Sibeli há pouco postou o vídeo da filha dela. É um lar. E aí, o que acontece? Esse é o lar dela atualmente, mas quantos lares ela teve? Então, todo aquele lar que ela cultivou no coração, ou nós cultivamos no coração, é um lar nosso, como ele fala aqui. Podemos ter muitas moradas. Então, ele fala que você já foi filha, irmã, tia, amiga, e avô e avó, e assim sucessivamente. E cada coração desse que nós cultivamos é um lar nosso no plano espiritual, em várias partes, em várias faixas de vibração. É só isso que eu queria falar. E em relação a tudo isso, né, ela está colocando numa situação específica, né, de mãe e filha, que sempre todo mundo imagina um amor muito grande nessas relações, né, e de um encarnado para o desencarnado. Mas quem é mais antigo deve lembrar, né, ou já ouviu falar dos nossos avós, né, que faziam um brevezinho e costurava dentro da roupa dos bebês quando nasciam, né? É mais ou menos a mesma coisa, que era todo o amor, né, que aquelas pessoas tinham por aquele bebê que estava nascendo, né? Que ela, de certa forma, imantava aquilo na cabeça dela, era a proteção que a criança precisava, né? E realmente devia funcionar assim, porque ela costurava ali, podia ser uma planta, um grão de cereal, o que fosse, mas ela costurava ali, na verdade, todo o amor por aquele ser que estava nascendo ali, para protegê-lo, para guiá-lo, para o que ela precisasse. E isso que o Ismael estava falando, né, que ele começou pela psicometria, falou dos gatilhos, da sintonia, é muito importante a gente lembrar isso, não só em relação aos desencarnados que a gente se relaciona, que pensa, mas principalmente aos encarnados, porque a gente pode presentear ou pode ter por um momento, um sentimento mais desarmonizado em relação a alguém, isso gerar naquela pessoa algum gatilho de sintonia com coisas agradáveis ou desagradáveis. Então, todo esse aprendizado que a gente está tendo aqui com a mãe da Patrícia, com a Patrícia, com essa relação, com esse presente, mantendo as vibrações, mantendo a sintonia delas duas, serve para a gente aplicar em todas as nossas relações na nossa jornada, sejam elas com encarnados ou desencarnados. Que a gente não precisa dar um presente, mas às vezes só o nosso pensar pode provocar as mesmas sensações, boas ou ruins, em alguém que está ao nosso lado. Diga, Diva. Saindo um pouco assim disso, o que me chamou a atenção nesse parágrafo foi quando ele falou dos lares, né, das várias moradas, e falando do que você vai estar no coração da mãe, do irmão, do sobrinho, assim vai. Mas uma pergunta mais ou menos, que assim, a gente parece, quando a gente vem encarna, é meio em grupo. Por exemplo, o que eu estou falando? É porque a gente é lembrado até uma terceira geração, né, mais ou menos. Vamos lá, o avô é lembrado, mas o bisavô já não é lembrado, já não faz parte da existência. Por exemplo, eu posso ser falada até talvez pelo um bisneto que comente que o avô, não sei o quê. Dali em diante acabou, não existe mais a minha existência. A não ser que eu fosse um ser desses, assim, tipo, que tenha feito alguma coisa que fica aí, né, as pessoas lembrando. Mas eu não vou ser lembrada depois de um certo tempo. Vou estar em outra, aí sim, em outra morada, em outro local. Mas a gente desaparece aqui na Terra, né? Totalmente, né, em um determinado momento. Estou falando encarnado como diva, vamos dizer assim. Estou falando que aí depois eu retorno, nem nada, não. Estou falando como diva, né? Mais ou menos isso que eu queria entender. Diva, você se lembra de todos os teus colegas do jardim de infância? Nenhum. Não, alguns, lembro, alguns, outros não. Pergunta da faculdade. Você se lembra com detalhes de todos os teus amigos da faculdade? Não.
Então, se a gente encara a nossa jornada aqui como uma escola, é mais ou menos a mesma coisa. A gente conhece, vive e tem aquela experiência naquela personalidade atual, para o nosso aprendizado naquela ocasião, e segue em frente. Quando a gente volta outra pessoa. Pode até ser na mesma família, nada impede, ou depende da programação. Mas, com certeza, se você for a trineta de você mesmo, não tem como você saber, enquanto encarnada, nem as pessoas ao seu redor. Mas, assim, o que normalmente se diz é que tem uma relação. As famílias não são montadas à toa, né? Ao acaso, né? A gente já sabe que o acaso não existe, mas não é assim uma escolha, vamos botar esse com esse precisa disso, então esse também, vamos juntar. Então, tem uma relação que faz com que essas pessoas sejam acomodadas na mesma família. Podem ser que voltem a encarnar naquela mesma família, pode ser que seja em outra, mas tudo tem uma relação, sempre tem. E essa lembrança do físico realmente é uma coisa fugaz que, no meu ponto de vista, a própria existência na Terra é uma passagem fugaz para a gente. Que a partir de um certo momento de evolução, provavelmente nós nem estaremos reencarnando na Terra quando for preciso, a não ser que seja alguma missão, algum trabalho. A gente também vai evoluindo e vai evoluindo nos mundos ao nosso redor. É porque, assim, ó, engraçado, ontem eu estava conversando com uma colega, por causa dos nossos apegos, né? A gente fica com apegos a tanta coisa e daqui a pouco a gente tem que abrir mão desses apegos materiais, apego às pessoas, apego a tudo, porque tudo passa, né? E, assim, não quer dizer não amar, né? Porque aí eu lembro do amor como estado e não como foco. Eu amo fulano, sabe? Estado de amor, porque enquanto fica muito foco, me parece assim, como se fala, fugaz. A gente vai passar, tudo vai passar. O estado de amor, ele não sei se eu sei explicar. Eu falo assim, estar de amor é estado de amor. E eu vou amar todos, a tudo e a todas as experiências de forma igual, né? De forma total, né? Eu não vou ser mãe, irmã, eu vou ser amor e amor ao outro e a todos, e assim, claro, estou falando lá em cima, né? Lá bem evoluído, vamos dizer assim. Bem para frente, né? Mas é porque às vezes me assusta, às vezes me parece um pouco pegado demais tudo isso, sabe? Meio eu estou indo contramão de tudo, né? Então, assim, eu acho que às vezes me parece meio, sabe? Meio apegado, meio muito direcionado, muito meu, muito, não sei. Mas é como a gente ainda entende o nosso mundo, né, Diva? A esse apego, acho que todo mundo tem alguma coisa, alguém, é como a gente entende isso, né? Jair? Eu ia falar uma coisa, mas vou pegar esse gancho da Diva, que é muito interessante. Veja só, isso que ela falou, somos nós agora do século XX. Quando nós tivermos a nossa próxima encarnação, porque nós estamos plantando, e com certeza nós teremos uma mediunidade mais aflorada. Então, isso que ela falou, de ninguém mais se lembrar dela na terceira geração, não posso afirmar, mas eu acredito que a terceira geração já será mais bem espiritualizada do que foi a do século XX. Então, ela vai poder se apresentar para a bisneta dela e vai conhecer, vai saber. Não vai saber o nome, mas vai saber vocês. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Toda a nossa geração eram de vários filhos, correto? Tudo bem. A minha geração já teve poucos filhos. A geração da minha filha é de 1 ou 2 filhos no máximo. Então, o que acontece? Minha mãe, quando nasceu, minha avó, ela teve 9 filhos. 9 filhos. E minha mãe tinha 5 anos quando meu avô faleceu. Então, ou seja, minha mãe não conheceu meu avô.
e toda hora me apresentava um espírito para mim. E depois ele se identificou como meu avô. Então, quer dizer, eu conheci o meu avô na aparência, sem minha mãe ter conhecido. Isso aí vai de conta com isso que você acabou de falar, Diego. Isso vai acontecer com o bisneto, com você, em outras encarnações, porque esse é o caminho. Nós estamos nesse caminho todo dia. Isso. Essa que a Cibele botou hoje ali, achei lindo, porque justamente vai de conta com isso aqui. É a proliferação do amor. O que fica é o amor no coração. E aí vem aquelas recordações, aquelas lembranças agradáveis. E isso que o Silvio falou. E você vai até em outros planetas, vai em encontro com aquela pessoa. Um exemplo que eu quero falar, por exemplo, que aconteceu com Ivone do Amaral Pereira. Ela tinha um amor platônico por um rapaz que eu não me lembro mais o nome dele. Ele estava em outro país, mas esse amor fez com, mesmo na matéria, que eles se encontrassem, cara. Isso aí é muito forte, entendeu? É isso só que eu queria falar. E ainda nesse ponto que a Diva colocou, né, que vocês estão colocando várias questões interessantes, e nós temos os nossos grupos, os nossos grupos evolutivos, e que muitas vezes, aqui nesse planeta de provas e expiações, são grupos kármicos. Então, é um determinado grupo que ele vai ali caminhando e reencarnando juntos. Muitas vezes, o bisavô, ele está reencarnando ali como neto. Outras vezes não, mas às vezes acontece isso. Tem eu vou contar um caso também que aconteceu na minha família. O meu pai e a minha mãe, né, eles estavam... A minha mãe estava grávida da segunda filha, a Janine, que aparece aqui. Eu vou contar uma questão aí da vida dela. E eles ainda lá em Natal, e lá em Natal tinha um médium que era espetacular. Ele sempre, né, a minha mãe e meu pai contam casos impressionantes desse médium, que era um daqueles médios antigos, inconsciente, que ele estava ali falando, quando vê, incorporava o mentor. E o mentor, ele incorporava e começava assim: que Deus nos salve no amor e na luz. Aí tava a minha mãe grávida da Janine, aí foram visitá-lo, né, eles passaram lá em Natal, aí tava conversando quando foi Deus nos salve no amor e na luz. Aí ele falou assim: olha, vim aqui trazer uma mensagem da sua mãe, no caso da minha avó paterna, né, a mãe do papai. E ela falou que essa criança, né, que tá para nascer, a Janine, é um espírito muito, muito caro a ela, que foi a mãe dela, ou seja, foi Briandina. Então a Janine é bisneta dela própria, sabe? E aí contou casos ali ligados a essa questão, mas o que acontece? Então, muitas vezes, o nosso bisavô, bisavó, está reencarnando ali, se for por processos de afinidade e processos ligados também a questões kármicas, né? Então, que precisam sanar determinados pontos, então a gente vai entrando nesses grupos, né? Então, se for necessário, vai sendo ali, de geração em geração, e vai entrando. Um outro caso também que eu queria colocar, dessa questão dos grupos kármicos, é no livro do André Luiz, aquele A Vida Continua, que eram dois grupos que estavam ligados ali por uma disputa de terra. Aí um grupo era mais forte e avançou a terra do outro, aí deu uma confusão, e o que perdeu, ele faleceu. Aí o que acontece? Aí os mentores falaram assim: opa, pegaram esse que por conta da briga ele faleceu e reencarnou como filho daquele que a princípio tinha ganhado. Ele falou assim: agora ele que vai herdar a terra que os outros roubaram. Então, ali são o quê? São ligações de grupo kármico. Eles vão estar reencarnando até se amarem aí pelo convívio. Então a gente está muito ligado ainda nessa família, e cada vez mais vai se ampliar realmente para uma família planetária.
Então era isso que eu queria aí tá colocando. Opa, Djaí. Poxa, Silvio, que coisa, Ismael, que coisa linda. Vida dela própria. Que qualquer pessoa consegue admitir isso? Nós, falando da diva, nós estamos em um processo de disruptura. Então, em outra encarnação, ela vai ter acesso a informações dos antepassados dela, que ela às vezes nem se conhece, mas não se lembra, não tem contato. Isso que você falou é disruptura, bisneta dela própria. Quer dizer, eu vou e gero o meu próprio descendente, eu mesmo, sabe? É muito legal isso é muito profundo. Então a gente às vezes fica naquela mentalidade do século XX, que nós somos criados, isso nós somos matrizes do século XX. Então, quer dizer, é um período de ruptura, como você acabou de falar, Ismael. Muito obrigado e é só isso. Valeu. Ismael, e é bonito quando você fala aí de famílias de grupo karma e você fala que sua família é diferente, né? Como é que é? Acho bonito quando você fala isso, que vocês têm uma ligação mais amorosa aí de crescimento, né? Não sou eu não, é o papai que sempre falava assim, que era família por afinidades espirituais, né? Isso, é lindo isso. A gente teve informações com o tempo de algumas ligações, né? Por exemplo, a minha irmã mais velha, a Leila, quem conhece a Leila sempre foi, assim, uma pessoa muito presente mesmo. A influência dela nos outros irmãos é muito, muito grande. E aí teve já, quando ainda era criança, porque eu corria para Leila. Leila era aquela pessoa, assim, que eu tinha realmente como uma segunda mãe. E ainda criança, os espíritos já tinham falado que, né, teve várias vidas que com a Leila eu tinha sido filho. Né, então, e tem várias outras informações que foram sendo passadas aí, mas o papai sempre falava, inclusive em algumas dedicatórias de livros, ele colocava assim, né, família por afinidades. Mas é coisa tipo de pai, né? Ali não é, não. Pai, assim. Tenho certeza que não é. Nós estamos aí ainda nesse processo. É bonito isso, Ismael, assim, né, até humildemente falando, né, da sua parte também, porque isso é um exemplo para a gente, né? Tem muitas dificuldades, assim, né, os relacionamentos da minha família não são tão fáceis. Começar pela ancestralidade, meu avô saiu de casa com 14 anos andando pelo mundo e nunca mais voltou. Então, assim, isso criou nas gerações, na ancestralidade, toda uma questão de briga entre irmãos, entre pai e filho. É uma coisa assim. Então, eu me espelho muito nisso que seu pai falava, mas eu tenho certeza que isso é verdade, porque é isso que a gente almeja, não só sermos irmãos daqueles que a gente convive diariamente em oração aqui, que é muito fácil. Eu amo vocês todos, muito lindo, maravilhoso, né? Mas e esses que estão próximos, que têm todas as outras dificuldades? Esses que eu quero viver esse amor também, né? Então, para mim, é um exemplo muito presente, muito importante. Por isso que eu estou trazendo, tá bom? Só brincando, né? Sejam elas boas ou ruins, todas as famílias são por afinidades, né? Ótimo. E eu lembrei de um caso a mais, né? Tenho aqui um minutinho, vou só contar, que é dali do livro do Emmanuel, o Há 2000 Anos. No final, quando... Eita, já vou contar um spoiler, né? Não, pensando bem, eu acho que eu não vou contar isso, não. Não, agora não, começou, agora vai. Mas esse é um spoiler de verdade, não sei se isso é bom ou não. Não, eu vou... No final do livro, o senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, junto com a família dele, ele já ali cego, já teve uma vida de muito sofrimento. E aí eles desencarnaram quando teve o vulcão
eu esqueci a cidade, teve um vulcão que aí a lava, até hoje eles estudam. Qual? Vesúvio? Eu acho que foi Vesúvio. O vulcão, a cidade é Pompeia. Pompeia, isso, A cidade é Pompeia, é verdade. Aí eles estavam em Pompeia nessa época, aí foi lá, e eles faleceram lá. Toda a família juntos na casa, e aí naquele momento, a Lívia, que era ali o espírito já, que era a esposa do Públio Lentulus, que ela seguiu Cristo, é uma história linda, mas assim, uma história bem forte, né? E aí ela vai ao encontro deles e falou, né, e já envolve, já fala assim, todo esse grupo já vai se preparar para reencarnar novamente. E aí tem outro livro, que é 50 anos depois, que aí já conta a história desse grupo kármico. Agora eles já nascem em uma família cristã e já passa com uma série de dificuldades, e agora, antes ele era o senador romano, e na outra reencarnação ele veio como um servo que foi o Nestório. Mas aí foi esse grupo kármico que já foi para outra vida, ali já como cristãos, e tem uma história linda também.